A Polícia Civil de Barra do Garças conseguiu finalmente colocar as mãos no indivíduo que cometeu um dos crimes mais tristes nos últimos anos em Barra do Garças. O Jefferson, conhecido como Todinho, de 33 anos, que é aqui de Barra do Garças. Estava até trabalhando como servente. Inclusive, ele morava perto da casa da vítima, Rayane, de 30 anos, que estava juntamente com a filha de 11 no momento em que ele conseguiu pular o muro e entrar dentro da casa. E estava com uma faca, o elemento. Ele acabou abusando tanto da mãe como também da filha e, na sequência, assassinou a mãe de 30 anos de idade. Ele foi preso, gente, na cidade de Nova Chavantina. Depois daquela circulação de áudios que, segundo a delegada, atrapalhou toda a situação da investigação, o elemento estava bem perto de Barra do Garças, lá em Nova Chavantina. Ele foi abordado na frente de uma agência bancária. No momento em que estava tentando entrar na agência, os policiais chegaram. Ele, já sabendo de toda a repercussão do caso, ele não criou nenhuma dificuldade para ser preso. O Jefferson foi conduzido à Barra do Garças, aqui na delegacia, onde a delegada acabou fazendo a oitiva dele. E lá ele confessou todo o crime. Ele alegou que entrou para roubar, mas como conhecia a Rayane, ele acabou achando que deveria matá-la. E a criança ele abusou também. Só que ele disse que não lembrava da situação do abuso à criança. Acompanhe como foi a entrevista delegada. Logo cedo, a doutora Luciana Canaverde falou à imprensa de Barra do Garças sobre a prisão deste elemento. O Jefferson, conhecido como Todinho, de 33 anos de idade, conseguindo, no caso, fazer justiça a um dos casos de maior repercussão em Barra do Garças nos últimos dias. Ontem nós realizamos a condução, tá? Vale lembrar que nós localizamos, eu já tinha falado para vocês que nós estávamos em buscas contínuas, ele estava em flagrante continuado, apesar deste ser o meu entendimento. E para não haver qualquer questionamento num caso de tamanha repercussão, ele havia um mandado em aberto, ele foi conduzido para a Delegacia da Defesa da Mulher de Barra do Garças ontem, interrogado, foi dado cumprimento desse mandado que estava em aberto em nossos sistemas. Já havia representado pela prisão preventiva dele, o juízo da primeira vara de Barra do Garças deferiu o mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido e ele foi encaminhado para a unidade prisional de Água Boa para preservar não só a integridade física dele, como toda a segurança da sociedade. A divulgação desmedida da identidade do autor do crime colocou em risco não só a vida dele, como de todos os familiares das vítimas e dele. Então, fez-se necessário que toda a ação da polícia fosse feita, e como tem que ser feita, de maneira discreta, para garantir a segurança de toda a população. No interrogatório, ele narrou tudo como aconteceu o fato, como se deu. Ele me contou que ele entrou na casa, ele estava embriagado, ele entrou na residência com a intenção de roubar e foi reconhecido pela vítima, porque ele frequentava a vizinhança, né? Ele foi reconhecido pela vítima e, a partir de então, ele decidiu que teria que dar cabo da vida dela, porque ela o reconhecia. Ele não narrou o que ele fez com a criança, ele disse que não se recordava, mas contou em detalhes a respeito das agressões em relação à mãe. Doutora, primeiramente ele fez o quê? Ele estuprou a mãe, depois a filha, porque ela estava amordaçada. Como é que foi a situação? Ele asfixiou a mãe? O que ele falou sobre essa situação? Primeiramente, ele imobilizou as duas com um tecido que ele obteve dentro da própria casa. Ele fala que ele não se recorda como ele obteve esse tecido. A criança nos contou que ele rasgou com a faca que ele já trazia consigo. A faca não era da residência, ele já entrou com a faca. Ele rendeu a mãe com a faca na área da casa dela, na área dos fundos da casa dela. Ele amarrou as duas, levou as duas para um quarto. Ele alega não
lembrar o que fez com a criança. Ele lembra que ele colocou as duas no quarto. Aí vem da narrativa da criança, a qual eu não vou expor, né, porque isso aí só diz respeito ao Judiciário e ao Ministério Público, para prosseguir com a ação penal agora, assim que a gente relatar o inquérito, o que eu devo fazer essa semana. Depois ele retirou a mãe do quarto, foi onde a criança conseguiu se proteger e trancou o quarto por dentro. E aí sim foi que ele estuprou a mãe, ele me confirmou que ele estuprou a mãe e depois deu cabo à vida dela, ceifou-lhe a vida. O laudo de necrópsia já foi entregue pelo perito, tá? O perito colocou no laudo dele que ela perdeu a vida por asfixia mecânica. Tá? Tudo indica que ele utilizou a parte do tecido que ele amordaçava ela para asfixiá-la. Permaneceu ainda um dia aqui em Barra do Garças e voltou tranquilamente para o trabalho que ele estava fazendo, tá? Num distrito aqui próximo. Ele estava trabalhando como servente, voltou tranquilamente e aí lá foi que ele tomou conhecimento, quando a gente já estava de olho nele. E aí teve todo aquele alvoroço em WhatsApp, né? Foi onde ele decidiu empreender fuga. Nós continuamos no encalço dele. Doutora, a informação é que ele foi preso lá em Nova Chavantina. Ele foi localizado e conduzido da cidade de Nova Chavantina. Vale ressaltar que ontem em Nova Chavantina era feriado municipal. Doutor, ele já tem passagem pela polícia? Sim, ele tem uma vasta ficha criminal, mas de crimes patrimoniais, tá? Ele não é um estuprador em série, como muita gente colocou aí em rede social, não. Ele é autor contumaz de crimes patrimoniais, via de regra roubo praticado com o emprego de faca. E residia em Barra do Garças? Ele é natural daqui. A reação dele na hora da prisão, doutor, ele tentou reagir, correr, alguma coisa nesse sentido? De forma alguma. Nós fazemos um trabalho extremamente técnico, de qualidade, sem nada de violência. Parece que essa situação foi no banco no momento da abordagem, foi? Nós o abordamos na porta de uma agência bancária. Doutor, até onde a família contribuiu para a prisão desse indivíduo? Porque ela chegou a alegar que nos áudios, né, que foi solto para o WhatsApp, que estaria em Goiânia, algo parecido. A família ajudou, enfim, nessa situação ou não? Todas as informações que são trazidas para a polícia, principalmente para a Polícia Civil, nos ajuda muito sim, porque todas elas são averiguadas, onde a gente levanta a veracidade ou não. Como eu havia colocado já na entrevista anterior, a informação não procedia. A gente tem que filtrar muito o que é divulgado, principalmente por redes sociais. Vamos buscar fontes oficiais. Muitas das vezes uma história plantada em rede social, em Facebook, acaba por gerar outros crimes. Acaba por colocar outras pessoas em risco. Há que se ter responsabilidade pelo que se divulga. Doutora, com relação a essa questão, a repercussão que houve, chegaram até a falar que esse caso poderia ter envolvimento de facção. Tem alguma coisa nesse sentido? Pura especulação, isso aí não procede. Ele mesmo falou que não houve mando nenhum, nada, que ele entrou ali somente para roubar. Quando ela o reconheceu, ele saiu da casa na manhã seguinte do fato e não levou nada da casa. Realmente não deram falta de nenhum objeto. Ele não levou nada da casa. E por que ele não matou a menina e matou apenas a mulher, falando que a mulher tinha reconhecido ele? Porque como eu coloquei antes, ela o reconheceu. A menina, não. Ele apresentou em algum momento algum sinal de arrependimento, frio? Como é que a senhora define ele durante o interrogatório? Não, ele demonstrou bastante arrependimento, até mesmo porque ele alega que tudo isso foi em razão da bebida. Ele disse que não havia consumido droga, mas que havia consumido muita bebida. Após o crime, doutor, ele permaneceu no local até o dia amanhecer? Ele praticou o crime durante toda a noite. Ele só saiu do local após a consumação da morte da mãe.
O elemento agora vai estar à disposição da Justiça aqui em Barra do Garças, vai seguir para outro local? Qual é o próximo passo das investigações? Para a preservação da segurança de toda a sociedade, ele foi custodiado junto à penitenciária de Água Boa, mas ele está à disposição do juízo da Justiça de Barra do Garças. Doutora, só quer fazer algum agradecimento no trabalho que foi feito pela polícia, nesse caso que todo mundo ficou chocado, né? Uma situação que nunca tinha acontecido na nossa região. Eu quero destacar a toda a população barragarcense que, mais uma vez, a polícia demonstrou à população a sua credibilidade técnica e eficácia nas investigações. Como vocês mesmos já haviam colocado, nós mantemos o alto índice de resolutividade do caso, sem especulação. Quero agradecer principalmente a todos os policiais que se colocaram à disposição para elaborar nessas investigações, abrindo mão das suas folgas, não só da nossa unidade da Defesa da Mulher, mas todas as demais unidades. Todas as polícias se colocaram à disposição, indistintamente, independente de instituição, seja federal, seja militar, ou os nossos policiais civis de outras unidades, até mesmo de outras cidades. Como eu coloquei anteriormente para vocês, a Polícia Civil ela é una, não tem, a nossa divisão é extremamente administrativa. Mas principalmente agradecer a toda a minha equipe da Defesa da Mulher, que desde o recebimento da notícia do fato, não parou um segundo. E este elemento já está na penitenciária de Água Boa. Agora ele vai se ver com a justiça de fato. Ele vai passar por toda a situação processual até a sua condenação, já preso, porque é um crime de repercussão. E nós deixamos aqui os parabéns a toda a polícia que se empenhou neste caso, dando o que a população sempre pede, que é transparência e também a legitimidade do trabalho feito, que é a prisão do principal acusado deste crime. Infelizmente, vai deixar uma mágoa muito grande para essa família e uma dor em toda a nossa sociedade.